Olá, alunos! Olá, professores! Olá, família! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu me chamo Sabrina Araújo e estamos aqui para mais um Espia Essa Conversa. E o tema de hoje é sobre variações linguísticas e eu tenho certeza que vocês vão participar bastante. Só que antes da gente entrar no nosso tema, conversar um pouquinho a respeito, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, a gente precisa relembrar os nossos acordos para que a nossa aula funcione aí, ó, super bem, que vocês não esqueçam de nenhum detalhe. Vamos lá relembrar esses nossos acordos. Então, o primeiro deles, olha só, escreve aí, olha bem na tela, que a gente precisa, né, participar, mas o primeiro deles, olha só, é evitar conversas paralelas, isso mesmo. Eu sei que dá vontade de brincar, né, de falar, hoje é um dia para a gente ter uma aula um pouquinho mais descontraída, mas vamos concentrar na aula, evitar conversas paralelas. A gente tem mais um ponto de atenção aí para a gente fazer o nosso acordo, respeitar os colegas. A gente pode ter aqui opiniões contrárias, né, pessoas que respondem no nosso chat, ali comentam alguma outra coisa, mas vamos manter o respeito com o colega. Se você está em casa assistindo pela TV, anota, né? Verifica tudo direitinho, não esquece nada. Próximo acordo, vamos dar uma olhadinha ali. Olha só, anotar as informações importantes. Então, às vezes a gente está explicando aqui, falando de um ponto, alguma coisa que é legal, que você acha que é bastante importante, que não pode esquecer, pega o caderno, anota. Se você está pelo celular, tem um bloco de nota, alguma coisa assim, também anota lá, digita, não dispersa, tá bom? Porque depois, se você precisar revisitar algumas informações, você já tem ali na sua mão, no seu caderno. Participar das atividades. Esse talvez seja o nosso acordo mais importante nesse momento, que é participar, porque eu preparei enquete, a gente tem quiz, lembra do nosso quiz, a gente tem clipe musical, a gente tem um monte de coisa hoje e eu vou perguntar muitas coisas para vocês e eu preciso que vocês participem. Então, vamos fechar esse acordo. Anotar as respostas no caderno, porque de repente você se equivocou, achou que fosse uma coisa ou outra. Então, para deixar tudo certinho, não esquecer de nada, anota as respostas do quiz, de tudo que a gente participar aqui, né, de interagir no nosso caderno, no caso aí no caderno de vocês, tá bom? E a gente tem também, olha só, perguntar se tiver dúvida, porque a gente está acompanhando pelo chat, principalmente de quem está participando no aplicativo do Aula em Casa. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade para interagir conosco no nosso chat, tá bom? E temos mais? Olha só, pesquisar mais, claro, sempre, não se esgote, né, somente com o conteúdo que a gente apresenta aqui. Achou curioso, quer se apropriar um pouco mais? Então, pesquise, estenda esse momento, né, para que você possa ir mais além e se apropriar mais e mais do conteúdo que a gente está mostrando aqui para vocês, tá bom? Esses foram os nossos acordos, não é isso? E a gente começa a nossa aula, olha só, o tema de hoje é variação linguística, né? O nome parece meio robusto, né, meio complexo, mas vocês vão ver, eu tenho certeza que no dia a dia vocês exercitam essa variação, né, a percepção da variação linguística no seu dia a dia. E a primeira pergunta que eu faço para você na enquete, olha só, você já ouviu falar em amazonês? Não estou falando de amazonense, amazônida, é esse termo mesmo, amazonês. Perdão, se você disser sim, se você acha que sim, não, eu já ouvi falar, eu sei bem o que é, é sim ou não. A gente vai fazer uma enquete, só que antes da gente jogar a enquete, eu quero convidar você que está assistindo no aplicativo Aula em Casa para ir para o canal 2, que é o canal do 6º e do 7º ano, do aplicativo Aula em Casa, porque é por lá que a gente faz a interação via quiz, via enquete, tá bom? E se você estiver acompanhando em casa pela TV ou então pelo nosso canal do YouTube, não tem problema, anota, participa do mesmo jeito. Mas quem estiver participando pelo aplicativo e quiser interagir conosco, vai migrando aí para o canal 2 do Ensino Fundamental, tá bom? Lá onde passa as transmissões do 6º e do 7º ano. E aí a pergunta que não quer calar. Você já ouviu falar em amazonês? Eu quero saber se vocês estão aí participando. Lembrem do nosso acordo. E a primeira pergunta é essa. Eu quero sondar com vocês se vocês já ouviram falar desse termo ou não. Vamos verificar. Pergunta na tela. Vamos participar.
Sim ou não? Será que a gente vai ter gente ali votando, participando? Eu contei aí rapidinho, só alguns segundinhos para você responder e a gente tem gente sim participando e olha só que legal, a maioria disse que sim, isso mesmo, olha só que legal, você já ouviu falar e alguns disseram que não. Mas quem disse que não, não se preocupe, porque a gente vai explicar no decorrer da aula e não tem problema nenhum, tá bom? E olha só, agora a gente precisa conversar um pouquinho o que é esse amazonês, né? O amazonês, ele faz referência, né, aqui à região, ao Amazonas, ele está muito relacionado à língua, à maneira como a gente fala, as palavras que são encontradas, né, e faladas bastante aqui no nosso estado. E a isso a gente chama de amazonês, são palavras típicas, termos típicos, que a gente facilmente, quem mora aqui, quem é nativo, quem nasceu aqui é amazonense, consegue, né, participar aí e entender bem o que significa o conceito amazonês. E para trazer um pouquinho desse conceito, eu tenho uma pergunta interativa para você, que na verdade é um desafio. Eu quero que você escreva no chat ou no seu caderno, olha só que legal, uma frase que contenha os termos até o tucupi e brocado. Sim, porque o amazonês, ele traz esses termos típicos e característicos do nosso, né, um português, a gente fala português, mas traz essas variações, essas palavras que são características daqui da região e que tem um conceito, né, um significado que quem é daqui ou já esteve por aqui consegue com certeza desenvolver e entender o que essas palavras têm a dizer nesse contexto, não é? Então, desafio para vocês, escreve para mim uma frase que tenha esse termo até o tucupi ou brocado, né? Então vamos ver se vocês vão estar aí sabendo. Não precisa ser os dois na mesma frase, vocês podem construir duas frases, mas se você tiver ali, né, a criatividade de juntá-las no mesmo contexto, na mesma frase, também tá valendo, tá bom? E eu quero ver, olha só, o amazonês, ele traz como exemplo esses dois termos aí, só pra gente entender um pouquinho da variação linguística e saber se vocês estão aí acompanhando, se já ouviram falar. E temos participação, olha só, quero ver no chat. Não esqueçam de comentar, de participar. E se você estiver acompanhando aí pela televisão o nosso canal do YouTube, não se preocupe, anota tudo direitinho no caderno que a gente tem participação. O desafio agora é, olha só, construir frase com o termo tô brocado e até o tucupi, não é? Brocado e até no tucupi. E a gente tem ali a participação, eu tô brocada, quero comer um x-caboquinho para ficar até o tucupi. Olha só que legal, participação da Ludmila, obrigada Ludmila. Aqui tá até o tucupi de gente, olha só que legal, vocês estão participando, gostei de ver. Vocês estão entendendo que essas frases, talvez em outra cidade, em outro estado, eles tenham dificuldade de entender, né? Porque brocado, ele pode ter diversos significados. E o tucupi, por si só, né, ele tem um outro significado. Mas quando a gente incorpora ele no amazonês, né, com esse contexto da fala de quem é nativo aqui, a gente tem esse significado bastante rico, né? Temos mais ali, ó, o rio tá cheio, né? Acredito até cheio, até o tucupi. Até o tucupi, né? Significa que tá ali no limite, é muito, é alto, é grande, né? A gente tem ali um significado que remete a esses conceitos, né? E na frase lá, eu tô brocado de fome. O brocado significa dizer que a gente está ali morrendo de fome, né? Em outros contextos, essa palavra teria outro significado, claro. E é realmente isso que eu quero trazer para vocês. O amazonês é um exemplo e vocês aí, ó, trouxeram vários exemplos bem contextualizados do que esses dois termos que eu desafiei vocês a escreverem frases trouxeram com esse contexto, com essa variação, porque o tucupi, ele tem outro significado, né? Aquele molho que a gente coloca ali na comida, muito apreciado no tacacá, entre outras receitas. Mas quando a gente fala até o tucupi, significa que a gente está cheio, né? Então eu tô ali, o Rio Amazonas está até o tucupi, significa dizer que ele está muito cheio. Ou então eu comi um x-caboquinho porque eu estava brocado, significa dizer que você estava com muita fome. Mas o brocado mesmo em outros contextos, em outras cidades, tem outro significado. E é isso
que o tema do Espia Essa Conversa de hoje traz, que são essas variações linguísticas que acontecem dentro do idioma, né, de determinada localidade, região, país, que a gente vai perceber que no mesmo idioma existem essas variações. E trazendo agora o conceito, né, vamos lá ver o que é realmente as variações linguísticas. Observa aí na nossa cartela. As variações linguísticas são chamadas de variações linguísticas as diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Olha só que legal. Visto que a língua padrão de um país não é homogênea, né? E aí, o que a gente tem com isso? Que as mesmas formas, o mesmo idioma, ele apresenta essas variações, porque essa língua, ela não é homogênea, ela vai apresentar diferenças. E essas diferenças, elas podem ser classificadas, né, dentro de algumas características que a gente pode identificar no nosso dia a dia. Né? Uma das primeiras formas da gente identificar essas variações é o que a gente chama de uma variação histórica. Observa aí na nossa cartela, olha só. A variação histórica significa dizer que trata, né, dessas mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. A gente sabe que o nosso idioma, a gente fala português, e a gente tem, né, ao longo do tempo, variação em algumas palavras, outras vão caindo em desuso, deixam de existir, ou elas vão se reduzindo, se transformando ao longo do tempo. E olha só que legal a variação que aconteceu neste exemplo que eu vou trazer para vocês. Antigamente, né, vamos assim dizer, a gente falava vossa mercê. Depois a gente passou a falar, olha só, vós-me-cê, você, e agora a gente já está no C, ou seja, a gente percebe ali uma diminuição na quantidade de letras, de palavras, e hoje em dia, pelo fato da gente digitar muito, de mandar mensagens, o C normalmente é identificado como VC. Né? Então, a gente tem essas variações que acontecem ao longo do tempo. A gente percebe ali que é o mesmo contexto, está se referindo a outra pessoa, né? O você, mas que ao longo do tempo passou por essas transformações, ou seja, essas variações. Esse é um dos tipos de variações linguísticas que podem acontecer, tá bom? Gostou? Então, anota aí para pesquisar outros exemplos de variações linguísticas, né, que acontecem ao longo do tempo, para trazer mais exemplos e fica aí a tarefinha para você. Um outro segundo tipo, olha só, são as variações que a gente chama de geográficas. Essas variações geográficas, elas estão relacionadas com a diferença de linguagem devido à região, tanto pelas palavras ou pelos sons e sotaques. Ou seja, nós aqui no Brasil, a gente fala português. Mas se você pegar e comparar uma pessoa que nasceu em Portugal, lá também se fala português. Porém, o português de Portugal é diferente em sotaque, algumas palavras, do português aqui que a gente fala no Brasil. Ao mesmo que você também compara com o português de Angola. Todo mundo fala português, a gente vai entender ali, vai conseguir se comunicar, uma outra palavra a gente consegue fazer uma associação, mas no geral a gente tem essa diferença principalmente no sotaque, nas palavras que são diferentes, mas todos falam português e são regiões, né, que são distantes uma da outra, mas que acabam compartilhando esse mesmo idioma, que no caso é o português, e possuem diversas variações. Só que essas variações, elas não necessariamente acontecem em países diferentes. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, olha aí na nossa cartela, a palavra mandioca, ela tem o mesmo significado de aipim ou macaxeira, dependendo do estado ou da região do próprio Brasil. Então, em alguns estados é mais comum você falar mandioca, em outros você vai falar aipim, em outros macaxeira, mas todos eles querem indicar a mesma coisa, né? Só que com variações diferentes. Em alguns estados, as variações elas são tão grandes, no caso do aipim, macaxeira e mandioca, é muito popularizado. Mas em alguns outros termos, a gente pode encontrar até dificuldade mesmo de dizer, nossa, eu não acredito que isso aqui significa isso, né? Quando você troca de estado, de país, de estado, de cidade ou até mesmo de regiões que são próprias do mesmo estado, existem essas variações. E isso, gente, que é legal porque torna o idioma rico, né? Torna aí as suas variações
traz uma diversidade e essa diversidade ela respeita muito os aspectos culturais dali da região, o histórico que ela apresenta, né, ao longo do tempo e tudo mais. Então já vimos até agora 2 tipos de variações, não é? A primeira é aquela que está relacionada com as mudanças que acontecem ao longo do tempo, nas variações que acontecem ao longo do tempo. A segunda são variações que acontecem em regiões, então a gente pode ter isso dentro do mesmo país, estado, ou até mesmo comparando países diferentes que falam o mesmo idioma. E a gente tem um terceiro tipo, olha só que legal, que é o social. Essa variação linguística, ela está relacionada às diferenças de acordo com o grupo social do falante, né? A gente traz aqui um exemplo simples, né, comparando ali o contexto da palavra carrinho. Então, se você pegar um grupo de pessoas ali, de jogadores de futebol, falando, conversando a respeito, né, não é exatamente um grupo social, mas ali se tem, né, termos específicos que trazem ali dentro daquele contexto. Então, vamos fazer esse recorte, né, de jogadores de futebol conversando sobre a expressão carrinho, né? Ah, aquele jogador, ele veio com tudo e deu um carrinho, né? Se a gente pega essa palavra, carrinho, veio com tudo e deu um carrinho, pode ficar estranho, né, se a gente estiver conversando com uma pessoa que não entenda que está ali no contexto de futebol, porque o carrinho ali já assumiu, né, uma outra característica ali dentro desse contexto, que fala daquela jogada mais agressiva, onde um jogador em relação ao outro acaba dando aquela rasteira e muitas vezes pode até acabar machucando, né? Então são exemplos de como esses grupos, né, podem trazer palavras até mesmo novas ou as mesmas, mas em contextos diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, jovens, a gente percebe muitas gírias, né? Então, se a gente classificar que os jovens, eles estão ali num grupo com uma faixa etária menor, se comparado a pessoas com faixa etária maior, eles vão ter ali, né, diferenças no na palavra, na maneira como eles se expressam. Isso também traz um pouco da característica que eu estou falando, dessa variação que acontece por grupos sociais, tá bom? E a gente não pode esquecer, né, que também a gente tem que trazer para vocês a questão da linguagem formal e da linguagem informal, né? Então, quando a gente traz ali aquela linguagem que é formal, a gente está com a preocupação de atender às normas gramaticais, né? A escrever e a falar conforme se espera a norma culta da língua. Mas quando no dia a dia a gente está entre grupos de amigos, falando de uma maneira mais informal, a gente traz um contexto mais coloquial, onde a importância da comunicação e de se fazer entender com relação ao outro é muito importante, mesmo que você não fale exatamente o famoso português correto, né, ou atendendo ali todas as normas que a gente tem na nossa gramática e tudo mais, né? Então, quando a gente tem esse processo de comunicação, a gente precisa entender que eles estão em contextos diferentes, né? É importante você utilizar a linguagem formal em alguns aspectos da sua vida, né? Por exemplo, você está ali, hoje é aluno do ensino médio, mas depois você vai passar para o ensino superior, você vai defender a sua monografia, e aí de repente você não pode ir lá, né, dependendo do tema, falar de uma maneira onde você não explore melhor os conceitos da norma culta, né? Então, se você está num ambiente um pouco mais descontraído, onde não existe esse rigor, tudo bem, né? Mas normalmente a gente também precisa se adequar a esse contexto e entender que existe essa questão de falar mais culto, atendendo às normas, e a outra forma que é um pouco mais descontraída, onde a gente tem ali, né, a possibilidade de falar palavras e ter ali termos utilizados que fogem um pouco à norma culta, e tá tudo bem porque são contextos diferentes e a gente precisa compreender. Mas existe também algo que é muito falado, que se chama do preconceito linguístico. E para falar um pouco disso, eu trouxe à presença aí um convidado super especial, que é o professor Denilson, que vai explicar um pouquinho para a gente o que é o preconceito linguístico, já que a gente sabe que existe tanta variação na fala, isso torna cada vez mais rico o idioma, né? Traz ali os traços de cultura e tudo mais. Mas então, professor, o que é o preconceito linguístico? Será que existe realmente uma forma correta de se falar, né, que é mais apropriado, que tem um peso, um valor maior? Por que existe preconceito? Vamos dar uma olhadinha aí na fala do professor.
Preconceito linguístico é quando você faz um julgamento sobre os usos da língua, considerando um uso como correto, como padrão, e desconsiderando todos os outros. Aqueles outros que não são o padrão, eles são considerados como errados, certo? E esse uso, muitas vezes, quando uma pessoa utiliza determinada forma da língua que não é aquela padrão, o que acontece? Ela é motivo de piada, de deboche, isso aí que é o preconceito linguístico. Viu aí, gente? Existe essa diversidade de fala. E lembra que naquele tópico que a gente tratou da regionalização, e a gente tratou também dessa variação que acontece nas palavras e também na pronúncia, que é o famoso sotaque. E isso que o professor Denilson trouxe para a gente, né, quando há valorização e outras maneiras de falar acabam sendo meio que ridicularizadas ou criticadas por não estarem ali atendendo algo que se acha que é o padrão, a gente tem um preconceito linguístico. E isso é muito comum da gente perceber em relação ao sotaque, né? Quando a gente julga que, por exemplo, porque o fulano fala a palavra assim, ou assado diferente, ou faz o problema no lugar de problema, né? Aí ele está falando errado, existe ali um preconceito em entender que são contextos diferentes, né? Então, o preconceito linguístico ele está muito associado a isso. Pessoas que são nordestinas têm um sotaque bem característico. Quando a gente recebe alguém aqui na região, aqui na nossa casa, né? E a gente percebe que tem um sotaque diferente porque a pronúncia de algumas palavras, de alguns fonemas são diferentes e a gente percebe imediatamente. Assim como o carioca, o paulista, né? Quando a gente vê ali a pronúncia da palavra porta, entre outros, ali o pessoal do sul, cada um falando com seu sotaque, são as mesmas palavras, porém com aquele fonema, né? A pronúncia um pouco diferenciada. E até aí tudo bem, porque é comum, é normal existir essa variação. Não existe até o momento ali o certo e o errado. Mas a partir do momento em que, por exemplo, você ao conversar com uma pessoa assim, né, que tem um sotaque diferenciado, acha ou faz com que ela de alguma forma seja constrangida pelo modo como ela fala, aí sim a gente traz aspectos desse conceito que a gente trabalha como preconceito linguístico, né? E é engraçado a gente perceber isso porque é normal causar a estranheza, né? Você cresceu aprendendo a falar porta, aí alguém vem e fala porta, né? Então você, nossa, será que ela está falando certo? Será que ela está falando errado? É comum, mas é mais importante ainda a gente respeitar essas diferenças, né? Entender os contextos e compreender que se houve ali aquela comunicação, você conseguiu entender, é muito mais válido do que você julgar algo dizendo como se fosse certo ou errado, tá bom? Porque a fala ela é muito rica, ela traz esses aspectos que a gente precisa valorizar, que são bastante diversificados. E olha só, quando a gente falou que essas variações linguísticas acontecem por causa das regiões, né? Então a gente tem a região Nordeste, a região Norte, o Sul. Aí eu fiquei curiosa e fui perguntar para o professor de Geografia, professor Ilbson, o que é a regionalização, como se faz ali, né, esse contexto de regionalizar, no caso aí das nossas regiões. Como é que isso acontece aqui no Brasil? E a gente pediu a palavrinha dele, vamos dar uma olhadinha. Para responder essa pergunta, primeiramente é necessário a gente entender o que é regionalizar. Regionalizar é dividir o território e agrupar áreas com características semelhantes e assim criar as regiões. As regiões elas são definidas a partir de critérios que são previamente estabelecidos, tá certo? Quem é o responsável por criar esses critérios? A pessoa ou instituição que vai propor a regionalização. O Brasil ele é regionalizado, as regiões brasileiras são definidas a partir de diversos critérios naturais, econômicos, demográficos e o processo de formação histórico-econômico. E esse último abarca as questões culturais. Dessa forma, as regiões do Brasil, elas se diferem por diversos aspectos, entre eles o cultural. É por isso que a região norte do Brasil, por exemplo, ela se torna diferente do ponto de vista cultural das outras regiões do nosso território, e isso também vale para as outras regiões do Brasil.
E olha só que legal, obrigada, professor Wilson. Ele traz, no caso do contexto da geografia, né, esse processo de regionalizar, que nada mais é do que se definir critérios e fazer esses agrupamentos conforme as semelhanças, né, atendendo aí as especificidades. Então, você vai ter as regiões do Nordeste, do Sudeste, e ali elas vão ter características semelhantes para fazer essa divisão, né? E essa parte cultural, ela também está presente. E do ponto de vista linguístico, às vezes essas fronteiras, elas não precisam estar ali respeitadas conforme os estados, né? Então, áreas de fronteira, você vai ver idiomas, palavras, mais neologismos, né? Trocas ali muito mais comum. E é muito importante a gente compreender como isso se desenvolve, porque não é algo que é fixo, estático, e como a gente viu, pode estar sendo modificado ao longo do tempo. A gente está falando aqui, olha só que legal, e vocês estão super comentando aí no chat a questão dos parentescos, né, que a avó é do Paraná, é paraense, amazonense, e aí vocês já percebem ali, né, que tem características diferentes e com certeza existem termos de quem é de outro estado que é muito mais familiarizado com que o nosso, né, quando traz ali, tem essa possibilidade de fazer essa troca. E a gente está falando de variação linguística, ou seja, dentro do nosso português, que é falado aqui no Brasil, dependendo da região, e a gente já viu que as regiões elas são definidas por critérios, podem haver ali diferenças, não é? E essas diferenças, elas trazem riqueza para o idioma, não é? Mas existe uma coisa que ela vai de contrário ao que a gente está trabalhando aqui. Não é uma variação linguística, é um mecanismo que se tem para se padronizar e que em qualquer lugar do mundo a gente consiga compreender aquele termo ou aquela palavra, no caso aí um ser vivo. E eu trouxe aí a professora Manuela para explicar para a gente o conceito de nome científico e o porquê da importância deles. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, o nome científico foi o meio pelo qual os cientistas eles acharam para conhecer o mesmo ser em qualquer canto do mundo, né? Então, imagina que eu tenho uma mangueira aqui no Brasil. Se eu encontrar com meu amigo lá no Japão e falar mangueira, ele não vai entender, né? Mas se eu falar mangífera índica, que é o nome científico da mangueira, ele vai entender. Então, assim, o nome científico, vem do latim, ou ele pode ser latinizado, né? Transformado em latim. Como é uma língua morta, não há mudança. Então, fica bem fácil de nomear os seres vivos. Olha só que legal, gente. Então a gente está falando de variação, que as palavras têm mudanças dependendo da região, o idioma é diferente, né? Então quando você fala bola em português é um termo, quando você fala bola em inglês é outro, em espanhol é outro. E olha só que interessante. No caso do nome científico é justamente o inverso. É para que em qualquer lugar do mundo, né, a gente tenha ali o mesmo nome definindo, claro, lógico, o nome do ser vivo. Então existe uma regra de nomenclatura padrão, que se chama, né, a nomenclatura científica, e ali ele dá nome aos seres vivos. E por que isso é importante? Porque imagina se eu sou pesquisadora e trabalho aqui com o mosquito da dengue. Quando eu chegar lá apresentar o meu projeto, a minha pesquisa em outro país, eu teria que estar traduzindo o tempo todo, né? Porque lá, com certeza, o mosquito da dengue tem outro nome, porque é outro idioma, e isso aí é completamente explicado pela variação linguística. Mas a partir do momento que a comunidade científica adota, né, um nome padrão para esse ser vivo, em qualquer lugar do mundo que você chegar falando Aedes aegypti, todo mundo sabe que é o mosquito da dengue. Pode ser em alemão, russo, japonês, coreano, o que for. Falou Aedes aegypti, é o nome do mosquito da dengue, né? E aí causador da dengue, o vetor, e aí a gente sabe que é uma nomenclatura padrão e a gente não tem como discutir isso, né? E foi criado para que a gente pudesse ter essa padronização e pudesse ter essa organização no nome dos seres vivos. Então, o nome científico ele está atrelado aí à nomenclatura dos seres vivos, tá bom? Quero agradecer muito a presença do professor Denilson, do professor Wilson e da professora Manuela, enriquecendo ainda mais os conceitos da nossa aula, né? Trabalhando aí a variação linguística que acontece nos mais diversos idiomas, e também ali a gente tem no próprio português, que a gente viu aí que tem uma riqueza de detalhes, de palavras, de termos diferenciados, assim também como o próprio sotaque. E olha só, no começo da nossa aula,
a gente trouxe uns desafios para vocês em relação ao amazonês. Agora vocês vão me ajudar a interpretar, né, algumas frases aqui que tem ali o amazonês bem presente. Olha só. Pô, o rio Amazonas é maceta. Você acha que essa palavra maceta, ela tá ali com o mesmo significado ou presente, né, na fala de outros estados, né, como por exemplo no sul e no nordeste? Será que se você falar maceta em alguma dessas outras regiões aí você vai causar estranheza e as pessoas vão ficar, meu Deus, o que será que ele quis dizer? Então diz para mim aí nos comentários, o que significa a palavra maceta? Quem é daqui, quem já está aqui há um tempinho sabe, com certeza já ouviu falar. Pô, o rio Amazonas é maceta. Maceta significa o quê? Bora ver, eu quero vir aqui, ler os comentários de vocês e a participação. A gente tem aí, olha só, o que significa maceta? Maceta é igual a grande. Olha só, e aí não tem como fugir, né? Se a gente pegar o rio Amazonas, ele é mesmo maceta, ele é grande, ele é gigante. Então, se você ouviu essa palavra por aí, com certeza no amazonês ela significa maceta e que significa, na verdade, grande, tá bom? Olha só, é enorme, é grande. Olha só, a gente tem um comentário, ó, em Belém vão entender que eles também falam isso. Exatamente, porque olha só, não é característico somente do Amazonas. Essa palavra maceta, ela também é compartilhada entre os falantes aí do Pará, né? São regiões de fronteira, são próximos, então a gente encontra aí, né, a possibilidade de que esse termo também seja utilizado pelos paraenses, tá bom? Olha aí, todo mundo acertou tudo certinho. Outra frase, bora ver se vocês estão bons de interpretar o amazonês. Vamos lá? A próxima frase é: Joana estava toda requenguela. Requenguela. O que significa requenguela, Joana? Como que você estava? Se eu pudesse escrever essa frase de outra forma, como que a gente poderia estar ali, né, traduzindo ou simplificando, tornando ali a tradução, na verdade não é nem tradução, né, substituindo aí a palavra requenguela. Requenguela para muitos, olha só, temos participação, que ela não está arrumada. Ih, Joana estava desarrumada. Olha só que legal. Hoje eu tô requenguela. Tem gente que está dizendo que já tá requenguela, ou seja, já se enxergou aí igual Joana. E tem dias que realmente, gente, a gente sai requenguela mesmo. E normalmente é nesse dia que a gente encontra um monte de gente na rua, porque quando a gente está ali, né, toda produzida, a gente não encontra nada nem ninguém. Então, Joana, quando a gente diz que ela estava requenguela, eu quero dizer para você, olha aí na tela, que Joana estava desarrumada. Isso mesmo, olha só, Joana nesse dia acordou, saiu e não se arrumou. Então, ela estava requenguela, tá bom? Mais uma frase, olha só, essa daí é muito comum por aqui também. Olhei e ele já tinha pegado o beco. Gente, o que é pegar ou pegado o beco no sentido aqui dessa frase, né? Porque não é muito comum a gente ouvir falar, não, o fulano de tal pegou o beco. O que é pegar o beco no nosso querido amazonês? Olha só, vamos ver se a galera tá aí participando. Eu tô gostando de ver bastante gente comentando aí no chat, olha só. Tem gente dizendo, ó, que é ir embora, sair. Será que pegar o beco é ir embora, é sair, é cair fora? Ó, todo mundo participando, foi embora. Exatamente, gente. Quando a gente fala, né, que olhei e ele já tinha pegado o beco, eu quis dizer que a pessoa já foi embora, que ela já saiu, entendeu? Olha só que legal, vocês estão muito bons de amazonês, né? Gostei de ver a participação de vocês, interpretando muito bem o amazonês, trazendo exemplos aí, participando. A galera tá de parabéns, tá bom? E olha só, falando ainda em amazonês, né, que esse tipo que a gente chama a variação linguística que ocorre aqui no Amazonas, em alguns termos que são bem característicos daqui, da região, né? A gente tem aí o amazonês. E aí, pra gente relaxar agora, eu quero que vocês assistam com todo carinho
O clipe, na verdade, é a música, né, do Nicolás Júnior, que traz ali vários termos do amazonês, eles estão até com legenda. E olha a tarefa, se você viu algum termo que você desconhece do amazonês, anota e vai pesquisar, né? E estende um pouquinho mais, vamos aprender o amazonês. Mas acho difícil que vocês não tenham ouvido falar de pelo menos algum. Então vamos lá prestigiar o clipe aí do nosso querido Nicolás Júnior. Vamos dar uma olhada. Não podia deixar essa música de fora para vocês, o amazonês! Viva a nossa língua! Pupunha, cacaia, chibé, manauara, x, caboquinho, piquiá, tucumã, fuleiro, maninha, bano, farinha, beijo, batauate, pitijara, quipeconha, bacaba, canoa, tarrafa, toada, espinhel, zagaia, tururi. Três jeitos do povo baré. Espia, maninho, eu sou dessas paradas, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar, mapa. Eu não vi no Guarmiranga, sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empado, era galho de cuia, lambada, escambau. Saia vazado pro bodozal. Menino, vá saciar, tira a tuíra do couro, que agora é dos vera, vou te imaginar. Por quê? Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do arinho. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com borra na farinha e sou enxerido até o tucupi. Eu era escarrado e cuspido uma rosa, mas meu apelido era Carapanã. Muito apresentado, passado na casca do alho. Era chato no balde, um cuidão pediu, mas entojado, que desmentidura. Numa gabulice, pai d'égua que só pois não é. Eu era chibata, parente de rocha, era o rei do Miguel. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo pique. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do arinho. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com borra na farinha e sou enxerido até o tucupi. Na ilhaga das balsas brincava de pira, e ali de bubuia ficava até enxergar. Mangava dos outros na esculhambação, e na hora da broca mandava din-din com quicão. Era bom que só pegava, era um boi que era massa demais. Pega sumano, eu cresci a pulso, hoje vivo dos bicos na rampa do carro. Sou amazonês, não nado com boto nem chupo picão. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da ovinha ali do arinho. Sou amazonês, não é fuleiragem, eu sou bem dali. E dou de com borra na farinha e sou enxerido até o tucupi. Olha aí, gente, que maravilhoso, uma musiquinha para relaxar. Obrigada, Nicolás Júnior. Maravilhosa letra. Existem diversos termos ali do amazonês que eu não conheço, já fiquei curiosa para pesquisar. E vocês repararam que no meio do clipe ele fala bem ali, porque onde é que tu vai? Eu vou bem ali. A gente realmente ainda usa a expressão, né, do rosto para apontar o bem ali, o de com força, o migué. Então tem muito termo que é legal. Obrigada mesmo aí pra gente relaxar, como foi bom poder prestigiar, né, essa música nessa sexta-feira aqui pra gente relaxar um pouquinho, tá bom? E a gente vai agora pro nosso momento do quiz, né? Então, antes de jogar a primeira pergunta valendo uma vida, vocês precisam ir pro canal do
do 6º ano, canal 2, quem estiver acompanhando pelo aplicativo Aula em Casa, para participar, porque tem ranking, tá? Eu consigo visualizar aí quantos estão passando para a fase seguinte, para as perguntas seguintes. E o nosso quiz, hoje, ele vai ser assim. Eu vou colocar uma palavra para vocês e vocês vão ter que achar o que é o significado, né? Ali o que ele significa, qual é a variação, mas ali o sinônimo que representa aquele termo também. Lembra da mandioca, da macaxeira e do aipim? Eu vou perguntar assim, macaxeira é, aí se tiver ali aipim nas alternativas, essa é a alternativa correta, tá bom? Então se preparem, a gente vai já começar, eu vou colocar aí na tela para vocês. Quem estiver em casa, assistindo pela televisão ou então no nosso canal do YouTube, anota no caderno, porque tem alguns aí que eu também não sabia, achei difícil e tive curiosidade de pesquisar mais, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso quiz, olha só, e é rapidinho, porque são 10 segundos para você preencher o nosso canal 2 do aplicativo Aula em Casa, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta na tela. Jerimum é feijão, abóbora ou batata? O que você acha que jerimum é? Em outras regiões e outros lugares ele é significado de quê? Pergunta na tela, valendo ali uma vida, porque essa primeira pergunta vale uma vida, então se você errar essa pergunta, você perde a chance, mas se você acertar, você ganha uma vida para uma outra que você venha a errar, tá bom? Para continuar na competição. Tempo encerrado. Jerimum é feijão, abóbora ou batata, né? Vamos aprender um pouquinho de alguns exemplos aí de variações linguísticas de termos, de palavras, né, que são sinônimos, significam a mesma coisa, mas tem ali, né, dependendo da região e localidade, muito mais prevalência do que outra na fala, tá bom? Então vamos lá, resposta aí na tela. Resposta correta é, olha só, abóbora! Parabéns aí a quem acertou e ganhou uma vida, continua na nossa competição. Mas temos mais perguntas, olha só. Próxima pergunta, eu vou ler aqui para você. Cabreiro é desconfiado, desenrolado ou destemido? Responde para mim no aplicativo Aula em Casa ou anota no caderno, 10 segundinhos na tela. O que é cabreiro? Não dá nem tempo de colar, né? Minutagem aí, o tempo está encerrando. 5 segundos. Diz para mim o que é cabreiro, né? Qual é a variação linguística que a gente pode estar apontando aí para a palavra cabreiro? Resultado, processando. Vamos ver se a galera sabe o que é cabreiro. Ih, tá rodando ali. Os nossos computadores estão ali tentando resolver. Resposta correta, olha só, desconfiado. Temos pessoas ainda na competição. Teve gente que ainda colocou destemido. Olha só como realmente a gente fica sem saber o significado, né? A variação para a palavra cabreiro, a resposta correta é desconfiado. Então, quando você fala assim, a Sabrina estava ali cabreira com aquele, sei lá, com aquela comida, né? Porque achou ali que estava meio azedo, então ela estava meio desconfiada, tá bom? Cabreiro, desconfiado. Vamos para a nossa terceira pergunta no nosso quiz. Olha só, coberta. Coberta é o mesmo que teto, tampa ou lençol? Coberta. Responde para mim. 10 segundos na tela. Quem está participando aí do aplicativo Aula em Casa, canal 2, responde para mim. O que é coberta? Temos 3 opções. Teto, tampa ou lençol. Coberta, acredito que seja um pouco mais comum para a gente, né? Então, dá até para formular algumas frases aí, enquanto o nosso resultado está sendo processado. A resposta correta para coberta é, resposta na tela, lençol. Então, ei, maninha, me dá a coberta aí que eu tô com frio. Então, eu tô falando do lençol, não é teto e não é tampa, tá bom? Tivemos aí, tem gente na competição? Tem sim, a gente ainda tem gente participando. Vamos avançar para a nossa quarta pergunta, agora é a quarta pergunta do nosso quiz. Guri é o mesmo que pássaro, menino ou gato? Com certeza você já ouviu esse termo guri
em algum lugar, na televisão, algumas pessoas falando, e ele quer dizer o quê? Olha só, pássaro, menino ou gato. 10 segundos para você responder aí o nosso quiz na tela. E quem está em casa está respondendo? Está conseguindo acertar? Anota tudo direitinho, tá, gente? Não esquece dos nossos acordos. Tempo encerrado. Tem que ser rápido ali, não pode passar muito tempo. Só são 10 segundos. O guri, olha só, vai ficar fácil. Aqui na região, ele também é sinônimo de curumim, né? Então, vem cá, aquele curumim. Eu tô falando, então, que guri é o mesmo que, vamos para a nossa resposta, menino, tá bom, gente? Não é pássaro e também não é gato, né? É um menino. Guri, menino, que também a gente pode chamar de curumim, né? São variações para a mesma palavra, né? Que significa ali criança, menino do sexo masculino. Vamos avançar? Quinta pergunta do nosso quiz. Essa eu achei super difícil, eu não achei muito comum de falar, não. Eu particularmente tive que pesquisar para saber se vina é salsicha, vinho ou suco. Responde para mim no quiz. 10 segundos para você, tem que ser rapidinho, olha só. Vina é o mesmo que salsicha, vinho ou suco. Responde 10 segundinhos. Quem respondeu, respondeu. E nossa resposta correta sobre vina, olha só que interessante, é o mesmo que salsicha. Eu sempre chamo salsicha, né? Eu particularmente não conhecia que vina era o mesmo que salsicha. Será que a gente teve gente que acertou? Olha só, vina é o mesmo que salsicha. Esse é o nosso resultado. Eu acho que todo mundo errou, né? Ninguém acertou. Olha, sabia que ia trazer uma bem difícil para vocês? Agora anota, se você não sabia, não vai mais esquecer. Vina é o mesmo que salsicha. E a gente tem mais perguntas de quiz na tela. Vamos avançando. Essa eu também achei um pouquinho difícil, tá? Bruguelo é o mesmo que menino, bebê ou jovem. Quando eu falar um bruguelo, eu estou tentando dizer para você que eu estou me referindo a um menino, a um bebê ou a um jovem? Pergunta na tela, 10 segundos para você responder. Bruguelo é o mesmo que menino, bebê ou jovem. Esse é até difícil, né, de falar assim, não é muito comum. Se você for substituir menino, bebê ou jovem por bruguelo, mas eu prefiro falar um desses outros nomes aqui, né? Mas a gente precisa compreender que existe essa variação, né? E aí já aprendendo um pouquinho aqui, bruguelo é o mesmo que, resposta na tela, bebê. Olha só que legal, bebê. E a gente não tem mais, né? Como todo mundo errou, a gente tem ali, ó, o desafio. Bruguelo é o mesmo que bebê. Avançando aí, 7ª pergunta do nosso quiz. Bergamota. Bergamota é o mesmo que limão, tangerina ou laranja, né? Em algumas regiões é muito comum se falar bergamota. Mas essa bergamota, ela significa o quê? Um limão, uma tangerina ou uma laranja? Responde para mim aí no quiz, continuem participando, né? E a gente traz daqui a pouquinho o resultado para vocês. De bergamota, 10 segundos na tela. Quem está acompanhando aí no nosso canal do YouTube ou em casa através da TV, anota as respostas e pesquisa mais. Olha só que legal. A nossa resposta no quiz, olha só, na nossa tela, bergamota é o mesmo que tangerina. Olha só que legal, bergamota é o mesmo que tangerina. Parabéns aí para quem está participando. Tem gente comentando no chat as respostas, né? Certinho. E a gente tem outros significados também. Se você conhece outros significados para bergamota, tangerina, né, entre outros, pode comentar no chat também, fique à vontade. E a gente tem mais uma pergunta, a última, né? A última do nosso quiz. Essa eu realmente não sabia, tive que pesquisar. Porpeta é o mesmo que bife, almôndega ou picadinho? Olha só, na pergunta anterior, temos aí, ó, mexerica também é significado de bergamota, né? É isso mesmo. E olha só, porpeta, pergunta na tela, 10 segundinhos para você.
Porpeta é o mesmo que bife, almôndega ou picadinho. Tem a ver ali com carne bovina, né? Porque ali tem semelhança, o bife, a almôndega, o picadinho. Em algumas localidades, você vai compreender que ao chegar lá e alguém te oferecer uma porpeta, ela está querendo lhe oferecer, resposta na tela, almôndegas. Olha só, e a gente teve gente comentando correto no chat. Obrigada, gente, olha só que legal, adorei a participação de vocês, tá bom? O tema do Espia, essa conversa de hoje, foi sobre variações linguísticas e a gente compreendeu um pouco do conceito. Trouxemos aqui alguns tipos de variações que acontecem ao longo do tempo, ao longo ali dos grupos sociais e das relações sociais que ocorrem. Vimos que elas também podem ter ali, estarem relacionadas às diferenças geográficas, né, que acontecem tanto no mesmo país, quanto em localidades e países diferentes que falam o mesmo idioma. Elas trazem riqueza para a língua, demonstram aí que a língua é viva, traz a diversidade, respeitam os aspectos culturais de cada povo, de cada localidade. E também trouxemos aí os nossos especialistas para falar um pouco sobre a questão do preconceito linguístico, onde a gente já viu aqui que a gente precisa combater esse preconceito, não vamos julgar o certo ou errado, a gente precisa entender o contexto do falante, a comunicação ela sempre será mais importante no sentido de se fazer entender, às vezes a gente se comunica com um olhar, com uma palavra, com um gesto, né? E tudo isso faz parte ali de um contexto rico que tem na nossa comunicação. Vimos que as questões geográficas, elas interferem nas variações linguísticas, né? Elas estão ali e essas questões geográficas, elas são definidas por meio de critérios, como o professor Wilson trouxe. E que contra, né? Ou seja, ali uma forma de trazer um pouco de padronização na classificação de seres vivos e no nome deles, perdão, a gente tem um nome científico que quebra essa questão da variação linguística para que a gente possa compreender o nome dos seres vivos em qualquer idioma, né? Trazendo aí a nomenclatura científica muito bem explicada pela professora Manuela. E trouxemos aí o clipe, né, do Nicolás Júnior, falando ali do amazonês com termos muito mais ricos, que com certeza alguns vocês não conheciam e ficaram com curiosidade de aprender mais. E no nosso quiz, trouxemos aí alguns exemplos dessa variação linguística, com algumas palavras mais comuns pra gente, outras realmente completamente diferentes e desconhecidas do nosso contexto, tá bom? Adorei a participação de vocês. Conto com vocês no nosso próximo programa e vocês cumpriram certinho os nossos acordos que a gente colocou lá no início, tá bom? Eu me despeço aqui agradecendo a presença de todos, né? A participação, inclusive também dos nossos convidados, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima!